Para quem não me conhece, o meu nome é Adão Hermes. Nós, da doutrina Luz Universal, nós trabalhamos com espíritos de luz. E junto com os espíritos de luz, trabalhamos para espíritos. Primeiramente, o nosso próprio espírito e outros espíritos que de nós dependem. São espíritos que vagam e estão na Terra há muito tempo e são classificados como sofredores. No entendimento, na cultura humana, são espíritos que têm nomes de encosto, assombração, vários outros apelidos. Mas para a espiritualidade maior, é apenas mais um filho de Deus que está em uma condição infeliz. Não que sejamos tão melhores do que estes espíritos, pois na realidade também somos espíritos sofredores. A diferença é que estamos encarnados, temos um corpo físico, e a maioria de nós temos o nosso espírito magnetizado, nos tornando médiuns. E junto com a espiritualidade maior e espíritos de luz, temos então o compromisso moral e a obrigação de desenvolvermos essa nossa mediunidade, a fim de nos tornarmos úteis a Deus Pai Todo-Poderoso no resgate de nossos irmãos, os filhos de Deus. Estamos aqui todos para aprender e também para evoluir. Ensinamento espírita é abundante, é fácil de encontrar. Existem vários livros, existem muito material hoje na internet, então todo mundo tem acesso a muitas orientações, tem acesso a relatos de experiências vividas por outras pessoas. Mas nós, do Luz Universal, nós temos uma situação específica quanto ao espiritismo, à mediunidade e à manipulação de forças. Pois nós somos uma das poucas doutrinas no mundo que trabalha com a cura desobsessiva. O trabalho de desobsessão também se torna vasto, mas a cura definitiva do espírito são praticadas por poucos, e nós somos um desses poucos. Temos várias referências de que simplesmente expulsar um espírito não vai resolver de maneira definitiva a situação do próprio espírito e nem daquele obsediado por aquele espírito, pois ele ainda permanece na crosta terrestre. Ele está ligado àquela pessoa por alguma afinidade. Existe um motivo para isso. Já existe compatibilidade de suas energias, pois passaram por algum tempo um vampirizando o outro, um se alimentando da energia do outro, energias geradas por sentimentos, e sentimentos que também foram influenciados por essas energias. Sempre já citamos isso aqui, não é a primeira vez. Já falamos muito sobre essas energias. Então, já que nós trabalhamos para o espírito, nós precisamos de pessoas encarnadas, de espíritos encarnados, para que este trabalho seja concretizado. Então, por isso que nós sempre recomendamos o bom trato, a educação, uma boa postura, porque, na verdade, é fato, todo mundo gosta de ser bem tratado. Ninguém gosta de ser tratado com truculência, ou desatenção, ou ser ignorado. Então, nós temos essa preocupação, não simplesmente por uma questão espiritual, doutrinária, mas já começa desde a base, até mesmo por um motivo de educação. Mesmo que você tenha razão ou esteja certo dentro dos seus direitos, mas dentro do ponto de vista, a boa convivência dentro da sociedade, primeiramente vem a nossa educação, que é a nossa conduta pessoal. E depois, é claro, vem também a questão de que nós somos representantes de uma força maior. Somos representantes de uma força que pertence a espíritos muito evoluídos que, na verdade, nem temos a dimensão ou a noção exata do tamanho e do poder e da grandeza de um desses espíritos de luz. Então, nós temos que ser fiéis ao que eles representam, ao poder que eles de fato são.
E depois, tem também a questão da lei de causa e efeito. Nós estamos aqui, primeiramente, para sanar o nosso débito kármico. Temos que resgatar todo este débito kármico e não criar o novo. E você interagir com a lei de causa e efeito é muito simples. Tudo o que nós fazemos está relacionado a essa lei de causa e efeito. O que nós fazemos de bom vai ter um efeito. O que nós fazemos de mal também. E o que fazemos de mal vai ter alguém de perto para nos cobrar isso. Que seja agora recentemente ou que seja no futuro próximo. E vai estar ligado para sempre ao nosso espírito, de maneira energética. Mesmo que um esteja desencarnado e o outro encarnado, vai haver o registro deste débito. Vai haver o efeito desta causa, ou a causa do efeito. Temos as diretrizes doutrinárias que devemos cumprir. A doutrina Luz Universal foi criada no início do ano de 2003 e se tornou entidade independente. Porque nós sabemos que para as associações, para muitos estudiosos do espiritismo, existem certas regras, né? Existem atitudes, permissões, autorizações que são consideradas doutrinas específicas, que são ditames para uma organização espiritualista. Para que possamos trabalhar para espíritos, precisamos de espíritos encarnados. E o fato é que não dá para negar, é que todos nós viemos de uma cultura que já é predominante na Terra. As gerações se estabelecem culturas. E as pessoas, por descontração, ou talvez por necessidade, ou por afago, ainda são apegadas a essas culturas. E nós, às vezes, até participamos, mesmo sabendo e tendo conhecimento de que não é o que pensa o Espiritismo. Um exemplo, nós comemoramos na doutrina Luz Universal, por exemplo, a Páscoa. Nós sabemos que o Espiritismo não reconhece tal data comemorativa, como a Páscoa, por exemplo, mas nós fazemos este trabalho, não com objetivo espiritual, mas sim com o objetivo de agradar pessoas, principalmente crianças. A grande maioria dos nossos médios tem filhos, que como a doutrina é nova, é recente, essas pessoas vieram de outras religiões, de outras culturas, estão familiarizadas com estes eventos. Então realizamos, é um agrado, é uma satisfação para a pessoa. Uma pessoa satisfeita, ela se torna mais interessada pelo grupo em que está participando. Isso é a maneira de desmistificar o Espiritismo do ponto de vista da doutrina Luz Universal. E assim, nós vamos agregando familiaridade ao nosso grupo. Este é o objetivo. Luz Universal é para todos, independente da sua crença, religião, vontade, posição social, é para todos. Senão, não teria o nome de universal logo à frente. Seria uma doutrina fechada. E não é assim. É para todos. Todos devem se beneficiar. As energias de Deus Pai Todo-Poderoso é para todos os seus filhos, independente de qualquer coisa. E assim, nós vamos avançando nessa nossa caminhada, mas sempre com o objetivo de sermos produtivos, sempre com o objetivo de manipularmos o máximo possível dessas energias. E nós estamos sempre nos adaptando, nos remodelando. A espiritualidade sempre nos fornece novas informações, novas energias, de acordo com a situação que estamos vivendo neste nosso planeta, de acordo com a necessidade de intensificação dos trabalhos, porque nós estamos lidando com um mundo inferior inteligente. Não é porque nós falamos que um determinado espírito está vivendo no submundo, que nós chamamos esses espíritos de natureza inferior, ou espíritos inferiores, ou sofredores,
Mas isso não quer dizer que eles não são inteligentes. Pelo contrário, são até mais inteligentes do que nós encarnados, são mais preparados do que nós encarnados. Nós encarnados temos um período produtivo e útil de mais ou menos, vamos ser otimistas, vamos generalizar, colocar 80 anos. 80 anos de aprendizado, de aperfeiçoação, de boa performance, né? Todos os nossos sentidos em perfeita harmonia e funcionamento, capacidade física, resistência física, mental. A partir daí, nós já começamos a sofrer as limitações do corpo físico. Já não temos mais a mesma capacidade de aprender, não temos mais a mesma força física, agilidade ou resistência. Pelo contrário, já começamos a esquecer de algumas coisas que aprendemos. Um espírito que está no submundo, muitos deles estão lá 300, 500, 700 ou até 1000 anos, se aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais. Eles conhecem mais sobre nós do que nós mesmos. Eles sabem o que fazemos, já são treinados, aprenderam técnicas de dominar até mesmo os trabalhos que são realizados pelas ordens espíritas que existem por todo o mundo, principalmente os desobsessivos como nós. Não temos mais hoje em dia tantos rituais na execução dos nossos trabalhos espirituais, que se tornou inútil. A espiritualidade nos impunha alguma forma de trabalho, então começávamos a praticar esses trabalhos. Dentro de pouco tempo, vinha a ordem de espiritualidade para não fazermos mais aquele trabalho daquela maneira, porque o efeito dele no mundo espiritual, para as organizações dos mundos inferiores, já não tinha mais efeito, era um trabalho com resultado nulo. Já aconteceu, inclusive, até deles reverterem os efeitos dos nossos trabalhos em favor próprio, em favor deles. Nós fazíamos um trabalho para aliviar a intensidade negativa de um grupo do mundo inferior, eles, na sua experiência, na sua capacidade de aprendizado, codificavam todos esses trabalhos, as energias, e revertiam os efeitos desse trabalho em favor deles e contra a determinação de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, nós sempre falamos que tudo se transforma o tempo todo. Nada é a mesma coisa para sempre. E a doutrina Luz Universal, ela vai se adaptando sob a orientação dos grandes mestres que nos acompanham e que nos dirigem no mundo espiritual. Evolução é o aperfeiçoamento. E esse é um dos motivos em que nós temos consagrações para o nosso corpo mediúnico. O seu espírito está sendo preparado para trabalhar com forças que até então o seu espírito não estava familiarizado com ela. E quem faz isso? É o seu mentor, é o seu anjo da guarda. É aquele que foi designado a acompanhá-lo nessa encarnação. O seu campo magnético será refeito, o seu plexo será ampliado, aumentará a sua capacidade magnética, os seus chakras serão todos realinhados e readaptados com a força que se faz necessária para este momento. Este é o desenvolvimento da mediunidade. E é claro, aumentando a sua capacidade magnética de manipulação de energia, você também vai adquirir o domínio da sua mediunidade. Você é o dono da sua mediunidade. Você é o dono do seu desempenho e desenvolvimento mediúnico. A sua determinação, o seu esforço, é que vai determinar o quanto a espiritualidade irá investir em você. E o seu pagamento, a sua recompensa, é de acordo com o que você produz. E não pelo tempo que você está trabalhando. A mesma coisa se faz com as consagrações. Você está desenvolvendo sua mediunidade. Logo, logo, muito rápido, vocês já estarão trabalhando, desenvolvendo também, porque o desenvolvimento mediúnico não tem limite. Ah, não, eu já sou um médium desenvolvido, tem 20 anos que eu estou na doutrina. Não. Você pode ser um médium experiente, mas desenvolvido ainda não é, não. Você ainda está em desenvolvimento. Não existe limite para o desenvolvimento mediúnico, ele é constante. E quanto mais você pratica a sua mediunidade, mais
ela se intensifica. Quanto mais intensificada a sua mediunidade, mais você irá produzir. E quanto mais produzir, mais você vai receber. E isso não vai mudar, independente da nossa vontade ou do nosso desejo. A menos que você decida, não, eu não quero manipular, eu não quero desenvolver, eu não quero colocar o meu espírito a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, então eu não vou fazer nada. Só que, é claro, você vai se tornar inerte na sua evolução espiritual. Olha lá se você não se tornar um devedor de si mesmo. Porque essa condição é uma necessidade de nós médiuns. Não somos médiuns por um acaso. Temos uma necessidade, temos um compromisso, uma obrigação com nós mesmos, com outros que dependem de nós, com Deus Pai Todo-Poderoso, com os grandes mestres da luz, a nossa família espiritual. Tem algum envolvimento. Isso não é simplesmente por um acaso ou de maneira aleatória. E nós somos médiuns. Temos essas consagrações, como eu estava dizendo para vocês. Temos a consagração da iniciação, em que você vai aumentar a sua capacidade mediúnica e de manipulação de energias. Temos consagração da elevação. Temos consagração da centúria e várias outras consagrações além daí. Mas a consagração não evolui ninguém. O fato de você ser consagrado o máximo que você puder dentro da doutrina, depois de 20 anos que você já está na doutrina, você é muito consagrado, você tem consagrações várias. São conquista. Mas a consagração sem manipulação, se você não fizer nada com ela, ela não adianta nada. Não adianta você ter várias ferramentas se você não as utilizar. Né? Tem gente que tem várias consagrações, nós sabemos disso, mas que nem sabe o que fazer com elas. Então não adianta você comprar uma ferramenta cara, moderna, bem dinâmica, se você não souber usá-la. Ou pior ainda, você comprar e guardá-la. Não vai te adiantar de nada você ter todos esses equipamentos. Então aquele que tem aquela ferramentazinha pequena, mínima, manual, que é usada da força física para produzir alguma coisa, aquela antiga, se você fizer uso dela e o outro que tem a ferramenta moderna e cara, não usá-la, aquele que tem aquela ferramenta mínima está produzindo mais que o outro. Assim somos nós, médiuns. Aquele que está ingressando agora na doutrina, se estiver trabalhando, produz muito mais do que aquele que tem todas as consagrações e não faz nada. Então, não se enganem, não se iludam com consagrações. Se preocupem em produzir. Se preocupem em usar o que você tem. As consagrações é condição de trabalho, mas para isso tem que haver o trabalho. E o mais importante de tudo, buscarmos em nossa consciência de que somos servos de Deus Pai Todo-Poderoso. Tudo que vier em nosso favor será justo e a recompensa é pelos nossos próprios atos. Mas que tipo de recompensa? Eu vou ficar rico? Vou arranjar uma namorada? Não, não é isso. Não é o objetivo da doutrina. O mundo pode se tornar até mais fácil para você, porque no que você for manipulando, você for trabalhando as suas mediunidades, você vai limpando e fortificando o seu campo magnético. Todos nós temos um motivo de estar aqui, temos uma história kármica, nos envolvemos com várias pessoas e espíritos no passado. E é muito provável que exista vários espíritos em algum lugar do universo que não gostam de nós. São chamados nossos cobradores kármicos. Não é isso por vários motivos e por várias razões. Vocês ouvirão falar muito disso ainda. Então, esses espíritos têm o objetivo de se vingarem de nós. Então, ele vai dificultar tudo em nossa vida. Vai querer introduzir doenças em nosso espírito. Essas doenças vão refletir no corpo físico. Vão querer influenciar pessoas que estão à nossa volta. Vão nos bombardear constantemente com energias de natureza negativa. Então as nossas emanações serão negativas e causarão incômodos e desconforto a outras pessoas, fazendo com que a nossa presença seja desagradável em vários lugares. Infelizmente as pessoas não se dão conta disso,
mas é a situação, é a realidade. A relação profissional, afetiva, a relação com a sociedade, tudo fica ruim. Isso é apenas um resumo. Então, com o trabalho mediúnico, essas energias vão sendo desintegradas, vão sendo substituídas por energias positivas. Então, aquilo que era ruim começa a se tornar bom. Então, as portas começam a abrir para você. Oportunidades que antes eram impedidas que chegasse até você, você vai começar então a ter essas oportunidades. As portas vão se abrindo. Não que o objetivo da doutrina é nos proporcionar desejos e interesses materiais. A doutrina não tem compromisso de tornar nenhum de nós ricos. Mas se acontecer, foi merecimento seu, foi conquista. Não porque a espiritualidade lhe deu. Não seria esse o objetivo. Mas as oportunidades que estavam à sua frente não serão mais impedidas de chegar até você. E tudo isso é conquista, é desenvolvimento. É o seu plexo, a sua mediunidade trabalhando em seu favor. Aí você vai abrindo as oportunidades para você mesmo e para outras pessoas. Independente da condição que esteja esta pessoa. Que esteja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Independente da dificuldade que tem aquela pessoa, crença, cultura, não nos importa. Nós só vemos uma única pessoa, um filho de Deus. E também, é claro, um irmão nosso. Que se veio até a doutrina, que se veio até esta casa, é porque ele espera alguma coisa. E ele acredita. Ele veio buscar servir e ser servido. Aí é que está duas coisas bem diferentes. Se ele veio procurar servir, ele vai ser muito mais feliz, vai ser muito mais realizado do que ser servido. É porque quem veio buscar ser servido é porque está precisando. E aquele que está servindo está em uma condição bem melhor do que aquele que é servido. E assim, eu digo a todos, que nos acompanham aqui mesmo dentro do templo, que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube e no canal do templo, porque essas palestras são divulgadas na internet. Que possam acessar os nossos eventos, os nossos trabalhos, conhecer mais a doutrina Luz Universal. Nós estamos aqui na cidade de Bocaiúva, tem Luz Universal também em Brasília, Distrito Federal, no Lago Oeste. É só procurar, tem todos os endereços, como chegar. Aquele que tiver interesse em servir, que pode procurar o Luz Universal, que ele vai encontrar a oportunidade de servir a Deus Pai Todo-Poderoso. E aquele que precisa ser servido, também encontrará o auxílio da espiritualidade. E é claro, lhe será apresentado um dos caminhos que ele deve seguir para encontrar a resolução da sua dificuldade e problema. A oportunidade é dada a todos igualmente. Porém, a maneira que cada um de nós aproveita essas oportunidades é que vai determinar o quão valioso nós somos. E assim, haverá sempre mais o investimento da espiritualidade de acordo com aquilo que você produz. E lembre-se, a quem muito é dado, muito é cobrado. E aquele que já recebeu muito, muito mais ainda lhe será dado. É o caminho da evolução. São as regras das oportunidades. E elas estão aí para todos nós.